Na história de hoje, envolvendo Davi, Abigail e Nabal, nos aponta para diversas lições. A primeira delas é que não devemos tomar decisões precipitadamente. A segunda é que devemos ser sempre agradecidos a Deus e aquelas pessoas que nos ajudam. E a terceira é que nós temos que ser instrumentos de Deus na mediação de conflitos. Eu sou o professor João Belarmino e esta é mais uma lição bíblica de jovens, os bons e os maus exemplos. Convido você hoje para estudar conosco mais uma dessas importantes lições que nos apontam para atitudes, para modelos que nós devemos seguir. Davi, quando fugia de Saul, ele e seus guerreiros diversas vezes usavam de bondade com os fazendeiros e proprietários de terra da região, protegendo-os com seus guerreiros. Nabal era um desses homens. Nabal, cujo nome significa tolo, curiosamente, era este homem, toda a sua família, que Davi e seus homens quantas vezes o protegeram. Mas, um certo dia, quando Nabal e toda a sua fazenda, todos os seus trabalhadores e os seus convidados estavam em festa, Davi manda que um dos seus homens vá até lá pedir ajuda e provisão. Nabal fingiu desconhecer quem era Davi, dizendo que não ia de forma alguma prestar ajuda a qualquer pessoa, considerando Davi como qualquer um. Isso enfureceu Davi terrivelmente. A primeira questão que eu quero colocar aqui é que nós devemos ser agradecidos a Deus. A gratidão, ser grato, significa que nós temos algo de Deus na nossa vida. Quantas pessoas que ignoram aqueles que o ajudaram algum dia? Quantas pessoas que estão no bem bom, estão lá no topo e elas esquecem aquelas que o ajudaram de alguma forma. Ajudar as pessoas, ser grato àqueles que nos ajudaram de alguma forma, é ter o coração segundo o coração de Deus. Mas Nabal simplesmente ignorou aquele pedido de Davi. Como consequência, Davi partiu com todo o ímpeto, com toda a fúria, para acabar de vez, não somente com Nabal, mas toda a sua família. Segunda lição que nós podemos aprender aqui é que o ânimo precipitado exalta a loucura. Quando você toma uma decisão baseado num momento de ira, num momento de raiva, você pode cometer uma grande bobagem, você pode cometer até mesmo uma tragédia. E era isso que Davi iria fazer por conta de que ele tomou uma decisão baseado no sangue quente. Moisés, passando 40 dias e 40 noites no monte de Deus, quando ele chega lá embaixo, ele está com as tábuas escritas pelo dedo de Deus e ele encontra o povo completamente idolatrando a um bezerro de ouro. O resultado, no ímpeto de fúria, Moisés quebrou as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Precisamos tomar cuidado, porque nesses momentos Satanás pode nos usar de uma forma desastrosa. A palavra de Deus diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não podemos permitir que até que o sol se ponha, o nosso sangue ainda esteja quente, pronto para a vingança.
Mas Davi, ele parte com todo o ímpeto, com toda a fúria. Não sei como aquele mensageiro transmitiu a palavra a Davi, e isso é algo que nós temos que ter cuidado também no momento de nós transmitirmos uma informação. A palavra de Deus diz assim, que aquele que entra numa confusão, sem sabedoria, sem ser chamado, é como aquele que toma um cão, um cachorro pela orelha. Você já experimentou pegar um pitbull pela orelha? Não aconselho você a fazer isso. Mas é exatamente isso que a palavra de Deus diz, que quando nós entramos no conflito sem a devida base, sem o devido pedido, sem a necessidade de estarmos ali. Olha, eu vejo aqui uma coisa tremenda. Uma mulher, a mulher de Nabal, Abigail, ela entra como mediadora, como apaziguadora desse conflito que poderia levar toda a sua família à destruição. E ela, com muita sabedoria, ela resolveu conduzir Davi a um caminho em que ele não viesse tomar justiça com as próprias mãos. Quantas vezes, diante de uma afronta, nós queremos usar a força do braço ou da espada, mas a palavra do Senhor nos orienta que nessas ocasiões nós precisamos confiar que o nosso Deus é um Deus de justiça, que Deus está cuidando de cada afronta, que nós não precisamos sujar as nossas mãos. O conselho de Abigail revela exatamente isso. Ela reconhece que Deus tem algo grande para Davi lá na frente no reinado. Então não é esse momento agora que ele deveria sujar a sua ficha com um homem tolo como Nabal. Meus amados, o Senhor nosso Deus, ele cuida de nós. No segundo dia, quando Nabal desperta da sua embriaguez, Davi conta, ou melhor, Abigail conta a situação. Abigail, ela espera o momento apropriado para chegar até o seu marido e contar da insensatez, da tolice que ele fez com o homem que tantas vezes os ajudara. Meus amados, a palavra do Senhor nos diz assim, que a palavra dita no tempo certo, ela é boa. Quantos de nós, até mesmo eu, quantos momentos falei algo correto, mas no momento desapropriado? O resultado é confusão, é intriga, é conflito. A palavra do Senhor nos diz assim, que a lenha, sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. O maldizente é aquele que fala mal, é aquele que filtra a informação, mas de uma maneira distorcida e sem a sabedoria adequada. Falar a verdade, mas sem sabedoria, você acaba se transformando no tirano. Quantas pessoas que dizem assim, olha, eu falo a verdade, doa quem doer, mas a verdade, ela precisa ser falada no tempo certo. A palavra dita a seu tempo, ela é boa. Fora do tempo, ela pode causar uma série de confusões. Ela pode causar uma série de problemas para nós mesmos. Para isso, existe um conselho na Bíblia Sagrada, no livro do Tiago, que diz assim, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nabal, quando toma consciência do que ele havia feito, ele começa a passar mal e ele é ferido e ele acaba completamente morto. Então,
Não precisamos deixar que o juízo de Deus chegue até nós. Precisamos ser sábios, sábios nas decisões, sábios em sermos agradecidos e sábios ao apaziguar o conflito. A palavra de Deus diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se você colocar Jesus como seu advogado e o Deus Todo-Poderoso como seu juiz, você pode ter certeza, você não precisa falar, você tem um advogado. Que Deus abençoe você. Antes de você concluir esse vídeo, eu peço que você deixe o seu comentário e a sua curtida. Fique com Deus.